Bom dia, galerinha do sexto ano. Sou o professor Leonardo, professor de matemática de vocês. Gostaria, primeiramente, de desejar para vocês um bom retorno das férias e que a gente possa aprender o máximo possível, mesmo que, por enquanto, de forma à distância, né? Então, hoje a gente vai prosseguir com um assunto que a gente estava estudando, né? Eu já tinha trabalhado com vocês a parte de adição e subtração e havia iniciado também multiplicação de números naturais. Então, assim, hoje a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente havia estudado e eu vou pedir que vocês façam todos os exemplos da aula e busquem prestar o máximo de atenção no vídeo para que a gente possa tirar as dúvidas lá no grupo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, é interessante que a gente entenda, né, galerinha, o que é uma multiplicação, certo? Então, esse primeiro slide a gente mostra as ideias associadas à multiplicação. Então, de uma forma prática, a gente pode entender que a operação de multiplicação ela é uma soma de parcelas iguais, certo? Por exemplo, 5 vezes 6 é igual a você somar o 6 5 vezes, certo? O resultado dessa soma é igual a 30. Ou você pode somar o 5 6 vezes, tá bom? Então, 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 também é igual a 30. Tá? Então, a gente pode compreender. A primeira ideia básica da multiplicação é que a gente pode entender ela como sendo uma soma, né? Uma conta de mais de parcelas iguais. Propriedades da multiplicação, certo? A primeira propriedade é que a multiplicação, a continha de vezes, galera, ela é comutativa. Comutativa, professor, o que é que isso significa? Significa que a posição dos números que você está multiplicando, a ordem dos fatores, certo? Não altera o resultado da multiplicação. O resultado da multiplicação a gente chama ele de produto, tá bom? Então, 6 vezes 9, que é igual a 54, também é o mesmo valor de 9 vezes 6. Então, 6 vezes 9 é 54, 9 vezes 6 também é igual a 54. Tá certo? Segunda propriedade, o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Tá? Ele é o fator neutro da conta de multiplicação. Quer dizer que se a gente pegar qualquer número, certo? Natural, e multiplicar por 1, o resultado é sempre ele próprio. Exemplo, 45 vezes 1, 45. 100 vezes 1, 100. 1 vezes 0 é 0. Só relembrando, né, que todo número vezes 0 é igual a 0. Tá? E a terceira propriedade é que a multiplicação ela é distributiva. Né? No slide tem distributiva, mas na verdade é distributiva. Não tem esse após o U, tá? Você pode multiplicar o fator externo, ou seja, o número que está fora do parênteses, por cada uma das parcelas dentro dos parênteses. Ou seja, se você está multiplicando 2 vezes 3 mais 5, então isso é igual a você multiplicar o 2 que está fora pelo 3, mais 2 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 5, 10. 6 mais 10 é igual a 16. Percebam que se a gente somar, se nós fizermos 3 mais 5 dentro do parêntese, o resultado dessa soma é 8. E 2 vezes 8 também é 16. Tá? Então, assim, de forma prática, o que a propriedade distributiva, quando a gente estiver operando com valores naturais, ela não vai ser tão utilizada, não. Mas é interessante que vocês compreendam essa propriedade para quando vocês forem futuramente estudar com álgebra. Tá?
Segundo exemplo, né, que a gente tem aí 8 vezes, abre parênteses, 4 mais 6, fecha parênteses. Então, isso é igual a gente pegar o 8 que está fora e multiplicar por 4, 8 vezes 4, mais 8 vezes 6, que é a segunda parcela dentro do parênteses, tá? 8 vezes 4 é 32, mais 8 vezes 6, 48. 32 mais 48 é igual a 80, certo? Como eu havia dito também no exemplo da esquerda, se a gente somar o 4 mais 6 dentro do parênteses, a gente vai ter como resultado 10. 8 vezes 10, 80. Ok? Gente, eu gostaria que vocês copiassem essa seguinte tabuada, tá? Que é a tabuada que eu passo para vocês no cantinho da lousa em todo início de aula, tá? Essa vai continuar sendo uma atividadezinha padrão, assim como o ato da gente fazer o preenchimento da agenda em toda a aula, tá? Então, em toda a aula, eu vou colocar uma sequência de multiplicação diferente e vocês vão ter que copiar no caderno como forma de estudo mesmo, como forma de exercício, tá bom? Porque essa tabuada ela vai ser muito útil quando a gente for fazer as atividades. Pronto, vamos trabalhar agora a questão do algoritmo de multiplicação. Como é que a gente monta a continha de multiplicação, tá? Inicialmente, a gente vai estudar apenas multiplicação de dezena por unidade, ou seja, um número que tem 2 algarismos por outro que só tem um algarismo, e dezena por dezena, que é o caso do item B, né? Quando eu tenho 2 algarismos no primeiro fator e 2 algarismos no segundo. No item A, como vocês podem ver, né, a gente tem 37 vezes 8. Quando nós estivermos multiplicando um número que só tem um algarismo, certo? Que é o caso do 8, por outro número que tem 2 algarismos, que é o caso do 37, então a gente vai multiplicar primeiro o 8, que é a unidade do segundo fator, pelo 7, que é a unidade do primeiro fator, tá? Então, 8 vezes 7, pelo slide anterior, a gente viu que é 56. Então, 8 vezes 7, 56. A gente baixa o 6 para a unidade e leva 5 para a dezena. 8. Agora, a gente vai pegar o 8 e vai multiplicar pela dezena do primeiro fator, que é o 3. 8 vezes 3 é 24. 24 mais o 5 que a gente levou, certo? É igual a 29. Tá? 24 mais 5 é igual a 29. Então, a resposta é 296. Tá? No item B, a gente tem 37 vezes 48. Como nós estamos multiplicando um número que tem 2 algarismos do primeiro fator e 2 algarismos no segundo fator, a gente vai ter duas multiplicações. Por quê? Porque primeiro a gente vai multiplicar a unidade do segundo fator, que é o número 8, que é a unidade, tanto pelo 7, que é a unidade do primeiro fator, como pelo 3, que é a dezena do primeiro fator. 8 vezes 7, 56, baixa o 6 para a unidade. 8 vezes 3, 24. 24 mais 5, 29, certo? 296, mesmo resultado da multiplicação do item A. Só que agora a gente tem uma diferença. A gente tem no segundo fator um algarismo um número com 2 algarismos e a dezena, o número que está na dezena é o 4. Então, a gente vai multiplicar esse 4 tanto pelo 7 do primeiro fator como pelo 3 do segundo fator. Observação. Como a gente está iniciando agora a multiplicação da dezena do segundo fator, a gente tem que começar o resultado da multiplicação 4 vezes 7 embaixo do número 4, certo? Então, 4 vezes 7
é 28, certo, galera? Então, a gente baixa do 28, a gente baixa o 8 embaixo, coloca o 8 embaixo do 9 e leva 2 lá para a dezena, lá para cima do 3. 4 vezes 3 é 12, 12 mais 2, 14. Então a gente coloca o 4 embaixo do logaritmo 2 da primeira multiplicação e o 1 fica na frente, tá? Efetuadas as duas multiplicações, agora a gente vai somar as duas multiplicações parciais, tá bom? Como antes não tinha nenhum algarismo embaixo do 6 da primeira multiplicação, a gente pode representar com o algarismo zero. Então, 6 mais 0 é 6, 9 mais 8 é 17, coloco 7 na dezena, leva 1 para a centena. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4, 7. E baixa o número 1 da unidade de milhar. Então, 37 vezes 48 é 1776. Tá bom? Reflexões práticas, gente. Por que é interessante e essencial que vocês aprendam a multiplicação no seu sentido real? Porque no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, a gente se depara com várias situações em que a multiplicação, né, de números naturais, ela é de fato usada, de fato aplicada, tá? E é interessante que vocês aprendam a multiplicar para que vocês possam não apenas usar o cálculo mental, mas também usar as ferramentas que vocês forem ter, computador, celular, para que vocês utilizem a matemática em benefício de vocês, tá certo? Então, por exemplo, nessa primeira questãozinha do dia a dia, né? 5 bananas custam, certo, gente? Tem um errinho de escrita, 5 bananas custam R$ 1 no mercadinho, tá? Então, quando vocês forem escrever o exemplo, não coloquem custarem, certo? Você coloquem custam, certo? Tira o R e o E. 5 bananas custam R$ 1 no mercadinho. Quantas bananas eu vou ter que comprar usando 5 reais? Quantas bananas eu vou ter se comprar R$ 5 de banana, na verdade, né? Então a pergunta está correta, tá? Se 5 bananas custam R$ 1 no mercadinho, quantas bananas vou ter se comprar R$ 5 de banana, tá? Então, se 5 bananas custam R$ 1, então R$ 5 é a mesma coisa a gente pegar o 5 e multiplicar por 5 novamente, né? Então 5 vezes 5 é igual a 25, tá certo? Então a resposta, terei 25 bananas, tá certo? E a segunda situação é a seguinte: Marília comprou uma televisão em 9 prestações iguais. Se cada prestação custou um valor de R$ 135, qual foi o preço total desta TV comprada por Marília? Ok? Então, se a Marília parcelou a televisão que ela comprou em 9 prestações iguais e cada parcela custou 135, então a resposta o total é de 135 vezes 9, certo? 9, se a gente for fazer a continha do algoritmo, certo? Então fica assim, 9 vezes 5 é 45, então a gente coloca 5 na unidade, leva 4 para a dezena. 9 vezes 3, 27. 27 mais 4 é 31. Coloca o número 1 na dezena, certo? E vai 3 para a centena. E 9 vezes 1 é 9. Com mais 3 que veio da dezena, a gente vai ter 12. Então, a resposta é 1215. Então, lembra do que eu falei em sala, né? Sempre que a gente tem uma pergunta, uma situação, um problema, né? Uma, uma situação matemática que exige não apenas o cálculo, mas a resposta de vocês têm que colocar a resposta em forma de frase de acordo com a pergunta, o comando da questão, tá? Então, o preço total da TV comprada por Marília foi de
R$ 215. Gente, vamos trabalhar agora um exercício resolvido do livro de vocês, tá bom? Lá da página 53. Na verdade, no livro de vocês não está respondido, mas a resposta tem lá no gabarito, na parte final do livro. Mas é interessante que a gente discuta por que desse resultado, tá bom? Então, por exemplo, responda as questões no caderno, né? Primeira questão, sabe-se que A e B são dois números naturais tais que o A vezes o B é igual a 237. O que a questão quer saber? Qual é o valor da expressão B vezes A? Ok? Então, se a gente voltar lá para a parte das propriedades da multiplicação, a primeira propriedade diz que a multiplicação ela é comutativa, tá? Então, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Então, se A vezes B é igual a 237, B vezes A também é 237. Tá? Por exemplo, é a mesma coisa de eu falar o seguinte. Se o A for 7 e o B for 8, certo? Então, A vezes B é 7 vezes 8, que é 56. E B vezes A é 8 vezes 7, que também é 56. Tá certo? Na questão 2, a gente tem assim: considere a igualdade. 37 vezes n igual a 63 vezes 37. Qual o valor que se deve colocar no lugar de n, da letra n, para que a igualdade seja verdadeira? Óbvio, né? Se é uma multiplicação, e lembrando, como ela é comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o resultado, então o n só pode ser um número. Se a gente comparar o lado esquerdo com o lado direito, o valor do n é 63. Tá? Para finalizar, pessoal, eu vou deixar 3 questões para vocês tentarem resolver, tá certo? E a gente discutir no grupo de vocês, tá certo? Então, primeira questão. Everton comprou um celular em 8 prestações iguais de R$ 98. Pergunta, qual foi o preço do celular que ele comprou? Certo? Essa é a primeira questão. A segunda, vocês vão calcular as seguintes multiplicações, certo? De acordo com a explicação que vocês têm no livro de vocês e a explicação que eu apresentei na aula. E também eu vou deixar essa questão de desafio para vocês, tá certo? Dá lá da página 70. Determine A e B sabendo que o valor do A é 10 mais 3 vezes 2, tá? E o B é 10 vezes 3 mais 2. Em seguida, usando os símbolos de igual ou diferente, compare cada um desses números, o A com o B. Só para terminar, gente, lembrar para vocês, tá? A gente não trabalhou ainda expressões numéricas, mas para que vocês possam responder, eu vou ter que dar essa informação para vocês. Quando vocês estiverem numa continha mais de uma operação, certo? Por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão, primeiramente você tem que resolver primeiro as multiplicações e divisões. Então, tanto quando vocês forem calcular o valor do A como forem calcular o valor do B, primeiro vocês têm que resolver as multiplicações. Então, no item A, você vai fazer 10 mais. Primeiro, resolve o 3 vezes 2 e o resultado soma com 10. E no B, primeiro multiplico 10 vezes 3 e depois somo com 2. Tá certo? Valeu, galera.